Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo lá então em Colossenses, último capítulo, especificamente últimos versículos do capítulo também de Colossenses. Nós vamos terminar a carta de Colossenses hoje. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, obrigado pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque temos aqui no culto mais uma oportunidade de sermos ensinados por ela, santificados por ela. E por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a compreender, a como viver a partir daquilo que nós vamos estudar hoje. Agradecemos ao Senhor porque isso é graça e misericórdia do Senhor. Oramos assim, gratos em nome de Jesus. Amém. Imagina que Deus te encarregasse por fazer uma entrevista com candidatos para servirem a Ele. Certo? Imagina que você agora é do RH celestial. Certo? E aí Deus diz que é sua responsabilidade escolher as melhores pessoas para servi-lo. Então, vai ter uma lista ali de pessoas, você pega os currículos delas, e aí agora você precisa preencher as vagas daqueles que vão servir ao Senhor. E aí você vai começar então a chamar essas pessoas para entrevistas e aí tomar todos os passos. A pergunta para você que eu faria é: quem você escolheria? Ou melhor, deixa eu mudar a pergunta. Quais critérios você seguiria para escolher quem você escolheria? Obviamente, né, no todo aqui, quando a gente vê para a realidade ministerial, como né, um pastor, até mesmo a realidade de um missionário, coisa do tipo, existem alguns critérios que Paulo nos ensina, tanto em Timóteo quanto em Tito, que devem ser respeitados, de cargos de liderança da igreja. Mas uma realidade de serviço ministerial, todos somos chamados. Mas se tivesse um cargo específico, não necessariamente pastor, mas um que você tivesse que ali, então, dar este cargo como RH, né, como RH ali do serviço celestial. O que você seguiria? Talvez você olharia o currículo da pessoa e falaria: olha, isso aqui tem 5, 6 anos de curso teológico, diploma teológico, olha só, esse cara aqui é bom. Ou talvez não, esse aqui, ó, tempo de igreja. Nasceu basicamente na igreja, certo? O primeiro banho foi no batistério da igreja. Ele está desde criança. Outro talvez não, esse aqui, ó, histórico de santidade desse cara, você não tem noção. O cara é tão santo que ele de fato levita. Não levita, ele levita, ele não toca nem no chão. Ou até mesmo, né, outras habilidades, capacidade de oratória. O cara fala e convence pessoas. Esse cara precisa servir a Deus, porque o que ele fala as pessoas obedecem. Certamente, talvez algumas dessas coisas podem até ser úteis para o serviço ao Senhor. Mas será que é isso que Deus deseja de nós? Será que no serviço ao Senhor, quando Deus nos chama a servir, Ele então, na verdade, Ele coloca uma série de critérios do qual nós agora precisamos segui-lo, para que então seja um serviço digno? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu me converti não veio nenhuma carta celestial dizendo quais são essas coisas. E é interessante que nessa realidade, talvez nós até dizemos que todo crente deve servir e deve se comprometer no serviço ao Senhor. Mas na prática, talvez nós fazemos avaliações de quem deve ou quem não deve, ou quem é melhor ou quem não é melhor para servir ao Senhor. Claro, queridos, de novo, existem critérios que a gente precisa tomar cuidado. Mas nós começamos a fazer critérios extras e começamos a avaliar pessoas a partir de coisas que Deus não deseja que nós façamos. Ou não só isso, nós talvez não só avaliamos os outros, como criamos critérios para nós mesmos.
dizendo que nós não servimos porque talvez nós não nos achamos capazes o suficiente para servir, ou para me envolver com a igreja, ou para me envolver com Deus, com Cristo Jesus em sua obra. Ou talvez lá no fundo, e eu creio que talvez lá no fundo, isso só mostra o orgulho do nosso coração, que na verdade quer que alguém chegue e fale, não, você é bom, vamos lá. Uma falsa humildade. Mas isso é uma conversa para uma outra hora. E é interessante porque agora a gente vai encerrar essa carta, e Paulo, de certa forma, ele vai responder estas perguntas aqui para nós. Quem são as pessoas que serviam junto com Paulo? Quem eram os seus companheiros? E Paulo vai então aqui trazendo a sua saudação, mostrando quem são estes homens. E ele então, como grande ideia para você lembrar do texto aqui, a saudação de Paulo nos mostra homens atípicos, que debaixo do senhorio de Cristo se dedicam da forma que ele merece. Nós já lemos o texto no começo, então vamos caminhar versículo por versículo e pensar aqui naquilo que Paulo nos ensina. Primeiro, Paulo nos mostrando então estes companheiros, seus companheiros, aqui dos versículos 7 até o versículo 14. Primeiro, Paulo ele vai nos mostrar os companheiros que foram encarregados por levar as notícias sobre ele. Olha só o versículo 7 até o versículo 8 primeiro. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Nós já olhamos todas as coisas que envolvem a carta dos Colossenses aqui, todo o contexto ao redor da carta. E se os irmãos se lembrem bem, essa é uma das cartas que é conhecida como cartas da prisão, assim como a carta de Filipenses e Filemão também. É considerado como cartas das prisões porque Paulo está preso neste momento. E ele então recebeu notícias de Epáfras de como estava a igreja dos Colossenses, e assim então escreve essa carta aqui do qual nós estamos lendo, para tratar os problemas que estavam ali envolvendo a igreja. E agora Paulo então está diante da realidade ali de que essa carta já foi entregue, provavelmente essa carta já está sendo lida, no final dela, assim como nós aqui já lemos a carta como um todo. E aí sim Paulo está dizendo especificamente quem ele enviou, e principalmente quem ele enviou para então entregar esta carta. E a primeira pessoa que ele diz aqui para a gente é Tíquico. O que nós podemos saber sobre Tíquico é que era um homem, companheiro e pertencente à sua equipe ministerial. E o texto nos mostra aqui sobre ele de que ele é um irmão amado, um fiel ministro e conservo no Senhor. Paulo se representa a ele, não com características talvez terrenas, ou até mesmo características das suas próprias habilidades, mas principalmente de como ele se envolve, quem ele é diante do Senhor. Primeiramente, ele é um irmão do qual Paulo ama, um irmão em Cristo do qual Paulo ama, e pelo seu serviço tem mostrado-se como alguém fiel, um fiel ministro do Senhor e conservo servos do Senhor. E ele é o encarregado principal de trazer ali as informações da carta. E certamente, então, como ele sendo encarregado, ele também era o encarregado por mostrar, por ler a carta e explicar a carta para os colossenses. Então, a realidade aqui do qual nós estamos vendo é que Tíquico é este, que por fidelidade a Deus também cumpriria em fidelidade aquilo que, de explicar com clareza e fidelidade aquilo que a carta está dizendo. Ele é o encarregado da carta, assim como também a carta do Filemão, que nós já vamos comentar um pouquinho sobre ela. Paulo nos diz que um dos propósitos ele está enviando Tíquico no versículo 8, que o propósito principal é que eles tenham conhecimento da situação em qual Paulo estava, e principalmente de alentar, de trazer consolo ao coração dos colossenses. A razão principal, e aqui a gente tem que se colocar talvez no mesmo sentimento dos colossenses, talvez você, na realidade de ser cristão, saber que um dos principais líderes cristãos está preso, com certeza traria algum certo desconforto, pelo menos temor ao seu coração. Mas Paulo ali está dizendo, olha, ele virá com o propósito de trazer as notícias, mas de trazer o consolo para vocês. E aí sim vem o segundo homem que de certa forma também está encarregado de contar o que está acontecendo.
no versículo 9. Olha comigo. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. E aqui, queridos, é interessante o que Paulo vai nos trazer, que talvez precisa do contexto todo para a gente compreender o quão importante é o que Paulo está dizendo aqui. Se você quiser, em outro momento, você pode depois ler a carta de Filemão, que você certamente vai ler numa devocional. A carta de Filemão, ela vai tratar sobre um problema grave, um problema sobre um homem escravo que havia fugido. E para o contexto daquela época, um escravo que era fugitivo, ele certamente deveria sofrer castigos terríveis, até mesmo sendo levados à morte. E Paulo, na sua situação que estava ali preso, ele teve contato com Onésimo. E Onésimo é um homem escravo, que havia fugido de Filemão, do qual Paulo está escrevendo também para Filemão, e Onésimo é esse que também está encarregado de chegar ali junto com Tíquico e dizer, olha, Paulo escreveu essa carta aqui, e eu estou aqui retornando, e aí você pode ler a carta de Filemão para lidar com o perdão do qual a gente vê ali na carta. Mas é interessante porque Paulo agora está nos mostrando que Onésimo, esse servo, esse escravo, agora era alguém convertido. Mesmo que ele tinha fugido, agora o status dele não é representado como essa realidade de que era um escravo fujão que merecia o castigo. Mas ele diz ali para a gente que Onésimo, ele é quem? O fiel e amado irmão. Queridos, é um escravo que fugiu e Paulo o chama de fiel. Como isso? Como pode? E até mesmo, talvez o sentimento daqueles que estão lendo aqui a carta, dizendo, mas espera aí, esse Onésimo, ele é fiel? Como assim? Não só é fiel, ele vai dizer para a gente, ele é amado irmão. Cara, isso é um conflito. E aí Paulo termina dizendo ali ainda que ele é da igreja de vocês, ou que é de vocês, que pertence a vocês. Ele faz parte do nosso meio agora. Como pode um homem desse ser recebido como um de nós? E queridos, essa é uma realidade do qual nós podemos ver da beleza do Evangelho. Porque o Evangelho só foi por causa do Evangelho que Onésimo pode ser considerado o que ele é aqui por Paulo. Obviamente, se ele não tivesse crido no Evangelho, certamente as consequências seriam piores, mas agora Paulo tem o objetivo de escrever para Filemão e mandar Onésimo junto com Tíquico, para que esse problema seja resolvido, porque agora tanto Filemão quanto Onésimo são servos do Senhor Jesus. Eles entendem que Jesus é o seu Senhor, e em fidelidade ao seu Senhor, agora servem a este Senhor. E aí Paulo ainda diz que eles contarão, assim como Onésimo e Tíquico, contarão a vocês o que está acontecendo ali com eles. Queridos, isso é uma quebra de paradigma. É um espanto para muitos. Porque esse homem não deveria ser aceito. Mas o Evangelho possibilita isso. Paulo continua mostrando outros homens que eram parceiros dele, companheiros dele. Agora alguns companheiros judeus que ele diz para a gente nos versículos 10 e 11, olha só comigo. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. A primeira coisa que ele nos diz aqui é sobre Aristarco. Pouco se sabe necessariamente sobre Aristarco. Seu nome, primeiramente, ele é mencionado em Atos 19, 29, como alguém que acompanhava Paulo e depois em outros textos, possivelmente como um homem macedônio da cidade de Tessalônica. Mas aqui, quando Paulo se refere a ele nos mostra uma realidade que talvez é
é até mesmo estranho de se pensar, porque Paulo está nos dizendo, Aristarco, que está preso comigo. Alguns tentam traduzir essa frase na ideia de que também está preso ao Senhor, assim como eu estou de servir ao Senhor. Mas não parece ser muito claro. Parece a ideia de que Paulo está nos mostrando sobre alguém que realmente está preso junto com ele. Em nenhum momento na Bíblia a gente descobre ou a gente fica sabendo o que foi de fato a causa da sua prisão. Mas certamente nós podemos concluir que foi o seu envolvimento com o ministério de Paulo. Que o seu envolvimento com o ministério de Paulo no serviço ao Senhor, no serviço a Cristo, foi o que o levou à prisão junto com Paulo. Depois ele nos diz ali no texto também sobre Marcos. Marcos ou João Marcos é o mesmo do qual é acreditado a autoria do Evangelho de Marcos. E ali o texto nos diz, no versículo 10 ali, primos de Barnabé. E é interessante na história, quando a gente vê como um todo, e você pode ler o livro de Atos para perceber isso, que em certo momento, Marcos, João Marcos, ele acompanhou Paulo e Barnabé. Foi alguém que esteve junto com as suas viagens missionárias, caminhando junto com eles. Só que em determinado momento ele decidiu voltar e não continuar a viagem junto com eles. O que principalmente causou uma certa divisão entre Paulo e Barnabé, quando Barnabé quis reintegrar Marcos de novo à sua equipe ministerial. E Paulo disse que não queria mais aquele homem junto com ele, o que então fez com que Paulo e Barnabé se dividissem. Barnabé seguindo a companhia de Marcos, enquanto Paulo na companhia de Timóteo e Tíquico para outro lugar. Obviamente, em outro momento do Novo Testamento, nós vimos que Paulo pede até mesmo que Marcos venha ao seu encontro, porque agora ele se faz útil. E quando nós lemos essa carta aqui, nós percebemos que Paulo já havia se reconciliado com Marcos. E até mesmo quando ele nos diz aqui, a respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Provavelmente é porque Paulo sabia, os colossenses sabiam daquilo que havia acontecido. E diante disso agora, se Marcos chegasse ali, talvez poderia causar algum espanto para eles. Mas Paulo está dizendo, vocês já receberam as instruções, vocês sabem como tratá-lo e tratem-no bem. Por fim, desses judeus, Paulo diz ali para a gente com relação a Jesus, conhecido por justo. Jesus não é Jesus Cristo, Salvador. Jesus era um nome comum para aquela época. E aqui o texto só nos refere que ele de fato era considerado como justo. Pode ser até mesmo um de seu sobrenome. E não diz mais nada quanto a isso. Mas ele termina dizendo no versículo 11 para a gente que estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente, trazendo consolo ao coração de Paulo. São os únicos judeus que cooperavam com Paulo. Obviamente, não necessariamente Paulo está fazendo juízo, dizendo que todos os judeus então estavam desprezando a Paulo, não era isso. Mas possivelmente dizendo que dentre dos judeus, estes era que tinham algum envolvimento com o seu ministério, em parceria, em companhia e principalmente trazendo consolo ao seu coração. E aí Paulo nos mostra mais 3 homens que são gentios que também cooperavam com o seu ministério. Olha só o versículo 12 até o versículo 14. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muitos se empenham por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o amado médico, e também Demas, manda saudações. Primeiro Paulo começa agora dizendo sobre Epáfras. Epáfras era provavelmente considerado o pastor destas 3 igrejas. Um homem que iniciou ali através de pregando o evangelho daquilo que ele tinha ouvido de Paulo em Filipos. Ouvindo então aquilo que Paulo anunciou aos filipenses ali, ele volta para a sua cidade e ele começa então a pregar aos colossenses, aos laodicenses e os de Hierápolis. E assim então uma igreja é formada ali naquelas cidades e Epáfras então começa então a participar no envolvimento do pastoreio, no serviço daquelas igrejas.
Mas é interessante como Paulo também nos diz outras realidades sobre quem é Epáfras. Ele, primeiramente, é um servo de Cristo Jesus, e no seu serviço ele está lutando por vocês em orações, principalmente para que eles sejam maduros e convictos na vontade de Deus. É um homem que viu as heresias do qual Paulo vai tratar entrando na igreja, e compartilhou tal preocupação quando foi visitar a Paulo, e agora Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo, olha, Epáfras está aqui comigo, foi ele basicamente quem me contou todas essas coisas, e eu posso dizer para vocês, esse homem aqui é um servo de Cristo. É um homem que tem lutado em oração para que vocês permaneçam maduros, convictos na vontade de Deus. E aí ele termina dizendo para a gente no versículo 13, e posso testemunhar a respeito de Epáfras que muito se empenha por vocês, pelos Laodicenses e os de Hierápolis. É alguém que tem tido todo o esforço. E Paulo escreve isso também para trazer consolos aos Colossenses. Talvez podem ter pensado, né, pô, Epáfras abandonou a gente. Nem está mais no nosso meio. Foi visitar Paulo, não vai voltar mais. Não, ó, fica tranquilo, ele está lutando por vocês. E assim ele termina dizendo para a gente outros dois, Lucas, o médico amado, um gentil convertido, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E por fim ele nos diz sobre Demas. Demas que mais tarde viria a abandonar a Paulo. Alguém dito por Paulo ali em 2 Timóteo que amou o presente século e assim abandonou a Paulo e apostatou da fé. Queridos, é uma lista de muitos nomes, são muitos homens aqui, que tiveram o privilégio de terem sido registrados num dos livros mais importantes da história. Mas eu não sei se você reparou, é tudo quanto é tipo de gente. É um homem que caminhou com Paulo chamado Tíquico, irmão fiel, servo. É um ex-escravo. É um outro Aristarco que está preso junto com Paulo. É outro João Marcos que antes abandonou a Paulo e agora foi reintegrado. Não só isso, Jesus, o justo, do qual só temos essa informação sobre ele. Epáfras, pastor dedicado pela igreja. Lucas, o médico amado que acompanhava de Paulo. E Demas, que inicialmente Paulo não sabia o que aconteceria, mas certamente deu errado. O que a gente pode tirar de conclusão quanto a estes homens? Que sim, são pessoas capazes, sim, são pessoas que tinham suas habilidades, são pessoas que talvez poderiam promover algo através dos seus próprios dons e talentos, mas em nenhum momento essas coisas são mencionadas. Em nenhum momento nós vemos Paulo destacando o quanto esses homens eram capazes. Mas o que nós vimos, que são homens dedicados em servir ao Senhor Jesus Cristo. São homens com contexto do qual talvez nós diríamos, esse homem não vale a pena servir. Se você estivesse lá no RH, você falou, não, esse aqui, ó, o currículo dele, acho que não é tão bom assim para servir a Jesus. Jesus merece melhores. Mas isso também nos mostra uma realidade do que o Evangelho nos apresenta. Que a partir do momento em que o Evangelho nos alcança, agora aquilo que Paulo nos ensinou também na carta, aqui dos Colossenses, que ele se faz tudo e em todos. Do qual agora já não mais existe gentil ou judeu, já não existe mais livre ou escravo, mas sim aqueles que agora pertencem ao Senhor Jesus e por dedicação a Ele servem, porque Ele merece ser servido. E, queridos, essa é a nossa realidade. Se nós olhássemos para a vida de cada um de nós poderíamos talvez olhar e dizer, olha, você não tem um histórico suficiente para servir a Jesus. Olha, o passado que você viveu não é um passado digno deste Jesus. Olha, a história que você tem, seus altos e baixos, os pecados cometidos. Olha, você não tem habilidade suficiente. Certamente nós não temos. Mas, queridos, o que nos leva
a querer ser parecido com Paulo e com estes homens, não é na busca de quem nós somos, mas principalmente de quem Jesus é. E assim buscarmos em dedicação servir a Ele. Porque, queridos, a igreja é todo tipo de gente. E louvado seja Deus por isso. Porque agora a salvação não é para um tipo de pessoa. A salvação não é para uma raça. A salvação não é para pessoas capazes. A salvação não é para aqueles que são melhores. A salvação é para aqueles que um dia entenderam os seus pecados e que Jesus pode oferecer salvação e ser Senhor sobre cada um de nós. Ele não nos deu uma carta especificando o que nós precisamos ter ou ser para servi-lo. Mas Ele nos deu a sua salvação. E o que Ele deseja de nós é que com os dons e os talentos que Ele nos deu, que nós sejamos servos, dedicados, fiéis, que amemos uns aos outros e nos esforcemos para servir ao nosso Senhor. Paulo continua mostrando uma realidade também para a gente, do qual nós vamos terminar aqui pensando nessa mesma realidade, em que ele termina com saudações e orientações finais aqui no final da carta, a partir do versículo 15. Ele diz para a gente: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Paulo então termina ali no versículo 15 mostrando para a gente uma saudação específica aos irmãos de Laodiceia e especificamente ainda para Ninfa. Laodiceia era uma cidade de um pouco mais de 100 quilômetros de distância de Colossos. E diante dessa realidade, provavelmente, os mesmos problemas do qual a gente vê acontecendo na carta dos Colossenses, provavelmente estavam acontecendo com os de Laodiceia. E por isso, então, Paulo diz para saudar aos irmãos ali, mas especificamente a essa mulher chamada Ninfa. Porque, queridos, a realidade daquela época não era de cristãos se reunindo em templos, ou em catedrais, ou coisas do tipo. Isso só veio a acontecer no século VI. Até aquele momento, os cristãos buscavam se reunir principalmente em casas, ou o que fosse possível de se reunir. E certamente Ninfa era que recebia então a igreja que ficava ali na casa dela. Provavelmente uma mulher de um pouco mais de recursos, que tinha uma casa grande o suficiente para isso. E ali em versículo 16 ainda Paulo nos diz sobre uma troca de cartas. Uma carta que depois de ter lido a carta de Colossenses deveria ser levada então para Laodiceia e a carta de Laodiceia ser entregue então para os Colossenses para tratar de provavelmente problemas comuns que estavam entre eles. Nós obviamente não temos a carta de Laodiceia, não foi chegada até nós, nós não temos o conteúdo dela. Mas o que Paulo está nos dizendo aqui ao falar sobre essa realidade das cartas é que a carta em si, ela era como uma representação da presença de Paulo para com eles. Paulo, por sua prisão, não poderia estar ali, mas ele escrevia essas cartas para tratar os problemas ali, com o objetivo de que fosse lida com a autoridade do apóstolo. Então, quando Tíquico fosse abrir então essa carta e explicasse para os colossenses o que estava sendo escrito, estava sendo lido, eles deveriam enxergar que, olha, isso está vindo com a autoridade de Paulo. É como se Paulo estivesse no nosso meio e dizendo para a gente como nós devemos viver diante dessas coisas. E queridos, no fim é o mesmo que nós estamos fazendo aqui. No fim, é o mesmo privilégio que nós temos. Certamente nós precisamos de alguém que talvez se esforce um pouco mais para conseguir explicar e aplicar isso para as nossas vidas.
Mas o que não deve ser visto na medida que nós vemos pregações ou coisas do tipo é a autoridade do pastor, mas principalmente a autoridade bíblica, a autoridade do próprio Deus que inspirou homens para então escrever o que foi escrito. Deus dizendo através da sua palavra a nós. Isso deve causar em nós, assim como causou, deveria ter causado pelo menos, na medida que nós estudamos a carta toda do Colossenses, à medida que nós ouvimos, deve causar em nós temor. Temor e reverência diante da realidade, porque é o Senhor nos ensinando. É Deus que inspirou esse livro e assim nos ensina aquilo que está dizendo aqui. Mas ao mesmo tempo devemos ser criteriosos, porque a explicação deve ser entendida diante da autoridade de Deus. E queridos, se em algum momento eu não disse aquilo que a palavra de Deus disse à medida que nós estudamos o livro de Colossenses, os irmãos têm todo o direito de me repreender. Os irmãos devem fazer isso, porque se em algum momento aquilo que é pregado não é fiel às Escrituras, então foi dito que Deus disse algo, mas Ele não disse. Por isso, a realidade do qual nós temos este privilégio, nós devemos então nos colocar debaixo da autoridade da palavra de Deus para sermos ensinados. Por isso que este é o momento mais importante daquilo que nós temos do culto. Que sim, as músicas cantadas, elas têm o seu momento, elas têm uma oportunidade de principalmente edificação de cada um de nós, mas elas devem nos conduzir para o momento em que nós abrimos a palavra de Deus e refletimos diante da sua autoridade o que Ele deseja de nós para a nossa vida em santidade. E é por isso que Paulo está dizendo, olha aqui, que eles deveriam ler e de fato entender e estudar o que essa carta está dizendo, e quando viesse então a carta da Laodiceia, o mesmo acontecesse. Paulo então termina dizendo o último homem aqui chamado Arquipo. Não sabemos muito sobre ele, mas o que Paulo diz que é uma exortação a ele para eles atentar para o ministério que recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Provavelmente Arquipo tinha um chamado ministerial e estava negligenciando esse seu chamado, e por isso Paulo então exorta. Por fim, Paulo termina uma saudação de próprio punho. E aqui na minha versão ainda ele diz a saudação é de próprio punho e coloca em 2 pontinhos e está escrito Paulo. Provavelmente Paulo foi quem pegou ali a pena naquele momento e escreveu Paulo. Porque a realidade do qual nós estamos vendo aqui do que esses versículos nos ensinam é que não significa que foi Paulo quem escreveu toda a carta com sua própria mão. Não foi ele quem pegou o papel e a caneta, ou a pena ali, o pergaminho em si, e escreveu aquilo que está dizendo aqui na carta dos Colossenses. Mas Paulo provavelmente ditou, e certamente, como Timóteo é mencionado no início da carta, ele quem redigiu a carta aqui. Mas agora, no fim da carta, Paulo pega então e escreve, principalmente porque plágio já era uma realidade daquela época. Muitas cartas já estavam circulando em nome de Paulo, mas que não eram de sua autoria. A gente vê Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses tratando sobre isso. Por isso, Paulo faz questão de confirmar isso, dizendo, olha, para ter certeza que foi eu que escrevi, para ter certeza que sou eu que estou dizendo, eu sou o autor disso aqui, está aqui, ó, Paulo, vou assinar aqui, tenham certeza disso. Talvez levou para cartório e reconheceu o filme, não sei se talvez não. Mas mostrando a autoridade, dizendo, é de fato isso. E assim Paulo termina dizendo, lembrem-se das minhas algemas, lembrando de onde estavam, para que isso servisse tanto de encorajamento a eles, dizendo, olha, Paulo preso nos ensina. Paulo que está preso em favor de nós, preso em favor do Evangelho, da mensagem da salvação, é quem nos exorta a viver sobre isso. Isso deveria servir de encorajamento. Como também deveria servir como motivo de oração para que eles não se esquecessem da situação em que estavam. E por fim, Paulo termina dizendo que a graça esteja com vocês. Porque no final das contas, enquanto vivemos aqui nessa terra, é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos capacita para viver aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Não é mérito nosso. Nada é mérito nosso. E só puxando um gancho quanto à EBD que a gente trabalhou aqui há pouco, sobre a realidade do nosso ego.
que o nosso ego, ele se frustra, nós pecamos com relação ao nosso ego, nós supervalorizamos quem nós somos, porque nós não conseguimos enxergar por completo a graça de Deus, que nos dá um significado diferente para viver nessa terra. É a graça que sustenta, que liberta, que salva. Ela que está presente em nossas vidas. Queridos, no todo da carta dos Colossenses nós aprendemos várias coisas. Nós aprendemos que em Cristo nós temos tudo. Ele agora é tudo em todos. Agora já não é mais quem nós éramos, mas quem nós somos em Cristo Jesus. Ele é quem é o Senhor sobre nós. Não somos nós, nossos méritos que nos garantem alguma coisa diante de Deus, mas é Cristo Jesus que nos oferece o perdão para os nossos pecados. É Ele que nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino, o seu reino. Ele é Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, do qual todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória dEle. E isso muda tudo sobre as nossas vidas. Muda a maneira como nós tratamos a nossa família, muda a maneira como marido e esposa lidam uns com os outros, muda a maneira como os pais lidam com seus filhos e filhos lidam com seus pais, muda a maneira como nós como trabalhamos, muda a maneira como nós enxergamos o mundo e lidamos com os de fora, e muda a maneira como nós nos dedicamos em servir a este que é o nosso Senhor. O que Ele deseja de nós? Que nos dediquemos em servir a Ele. Porque Ele é Senhor. Saudação de Paulo aqui no final, encerramento desta carta, nos mostra sobre homens que entenderam isso. Menos Demas, depois dissertou. Mas homens que certamente não eram homens perfeitos. Homens que certamente tinham os seus pecados, tinham as suas falhas, tinham a sua falta de fé. E no final das contas, todos os personagens bíblicos que nós podemos encontrar nas Escrituras, eles têm o objetivo de nos mostrar isso. De que homens são falhos. De que homens não são capazes. De que nós não devemos olhar para estes homens, mas olhar para aquilo que estes homens nos mostram. E estes homens nos mostram que servir ao Senhor com dedicação, aquele que de fato é o único personagem das Escrituras, que de fato é perfeito, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele vale a pena servir. Homens com currículos diferentes, homens com histórias diferentes, mas homens desejosos em servir ao Senhor, a este Senhor que os salvou, que os amou, que os resgatou e que é Senhor sobre as suas vidas. Que estes homens nos ensinem a fazer o mesmo. E que as nossas vidas também sejam em dedicação a este Senhor. Porque enquanto vivemos, é para Ele que vivemos. Porque um dia não viveremos mais nessa terra tendo Cristo como Senhor. Mas viveremos em toda a eternidade debaixo do seu senhorio. Mas enquanto vivemos aqui, que de fato seja vivido debaixo do seu senhorio. Nós vamos cantar. Terminando e refletindo então diante da carta dos Colossenses, lembrando que no final das contas, o que nos permite fazer tudo isso é a bondade de Deus, que se faz presente cada dia em nossas vidas.